Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BonaCast, o nosso podcast que a gente traz insights e dicas aqui, reflexões para aprofundar mais o nosso aprendizado sobre finanças, investimentos, comportamento e qualidade de vida. Cada podcast que eu faço eu aumento uma palavra aqui no nosso intuito aqui, mas tudo bem, daqui uns dias vai aumentar muito mais, mas não tem problema, porque a gente vai falando e a coisa vai se tornando cada vez mais abrangente, né? Mas é isso aí, vamos em frente. Bom, no podcast de hoje eu queria falar sobre um ponto que é o seguinte, a gente precisa, né, o investidor de uma maneira geral, ele precisa, e aí eu falo realmente muito para os iniciantes aqui, mas também acho que serve para todo mundo, porque tem muita gente que não é iniciante em tempo, mas tem esse comportamento iniciante ainda, que é o seguinte, às vezes a pessoa tem uma ideia, eu quero investir numa ação tal, né? E isso, já cansei de falar a minha opinião, de que até parece que uma ação vai fazer diferença na sua vida. Até faz, né? O próprio Buffett fala que você não precisa acertar tantas ações na vida, são algumas que vão te dar um retorno esplendoroso, mas digo, quando essas perguntas são feitas, normalmente a pessoa está pensando em curtos prazos, né? Em uma semana, em um mês, e não fazer uma reflexão sincera, porque quando ela faz a reflexão sincera, ela não precisaria perguntar para mim o que ela acha daquilo, mas a importância também da alocação como um todo versus de um ativo especificamente, que é aquilo que mais eu chamo a atenção. Bom, e aí, uma outra questão que decorre disso é que as pessoas perguntam, o que você acha de ação tal? Quando, na verdade, a pessoa já tem uma historinha montada para ela do que ela imagina que seja aquela ação, por que aquela ação deva ser investida, que aquilo é uma oportunidade, que não é, porque ela viu num post de Instagram, porque ela viu alguém falou que comprou, porque ela viu qualquer frasezinha inteligente sobre a coisa, porque hoje em dia a coisa mais fácil que tem é fazer uma frase inteligente, tem até aquele site gerador de Lero Lero, não sei se vocês conhecem, você clica lá, qualquer coisa, sai uma frase que você parece um gênio sem falar porra nenhuma. Então, isso aí não é muito difícil parecer ser, né? Ser é mais difícil do que parecer ser, até porque ser você precisa se conhecer, e é muito mais fácil parecer ser, porque eu nem conheço os outros, nem conheço a mim mesmo, e uso frasezinhas de efeito para fingir ser algo que eu nem sei que eu não sou. Então, a questão de ser o que a gente é de verdade, e ter firmeza naquilo que a gente ela pressupõe um mínimo de reflexão. Então, quando as pessoas me perguntam isso, normalmente essa pergunta vem acompanhada de uma já predisposição para fazer um determinado investimento. Então, assim, eu quero já comprar uma ação, aí eu vou perguntar para o Bona, eu vou perguntar para todos os influenciadores, o cara vai lá e bota a mensagem em tudo quanto é lugar, o que ele acha de tal. O cara já sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe, ele já decidiu, ele só precisa de quê? De uma validação de um terceiro para fazer aquilo que ele já decidiu. Tanto é que se você falar, acho uma péssima ideia, ele vai ficar bravo às vezes, ou não vai te ouvir. É igual às vezes a questão da segunda opinião médica, né? É muito engraçado isso, mas eu acho que assim, a gente não deve ter uma segunda opinião médica, ou você tem uma ou você tem três. Porque tipo, eu tenho uma primeira opinião médica, aí eu discordo dela, aí eu peço uma segunda, aí a outra que tem a que eu concordo, então é ela que vale? Qual é o sentido disso? Então quer dizer, eu tenho uma avaliação que eu faço sem ser médico de nada, e um médico eu descarto, e eu levo adiante aquele que falou o que eu queria ouvir. Não tem? Então pelo menos três para você ter um desempate. Agora se for três diferentes, você vai precisar do quarto, né? E assim sucessivamente. Aí você vai ver, melhor de 4 pontos. Quem fizer 4, a teoria que fizer 4 pontos primeiro, aí você vai passar a vida só fazendo segunda, terceira, quarta, quinta, sexta posição médica, opinião médica, e nunca vai sair do lugar. Então você não precisa de ter validação de ninguém para fazer o seu investimento. Na verdade, isso demonstra uma fraqueza no seu processo de estudo, uma falta de confiança individual que você tem na sua reflexão de investimento. Então você não refletiu absolutamente nada quando você pergunta em qualquer lugar o que a pessoa acha de uma ação tal. Quer dizer, primeiro que ninguém é obrigado a achar tudo. Por que a pessoa coloca aqui um código para mim e fala assim, o que você acha disso? Eu não acho nada, nunca nem sei, nunca nem vi, não sei nem como essa empresa faz, nunca me dediquei, como é que eu tenho que saber, como é que tem que achar?
Que aí são coisas que se confundem, é achar que eu tenho uma inteligência superior da pessoa, uma falta de confiança particular, né? E ainda achar que eu sei sobre tudo, tenho opinião sobre tudo. Mas por que eu tenho que ter opinião sobre tudo, meu? Só para o que é uma opinião? Uma opinião é algo que você se debruça, estuda, se dedica, vai falseando suas próprias ideias e aí você chega como conclusão naquilo que é a sua opinião. Agora, só falar palavras ao vento não é opinião de nada, é simplesmente palavras ao vento. Não tem reflexão. A opinião tem reflexão, palavras ao vento não tem reflexão. É uma impressão, é um chute. Qual é o seu primeiro chute sobre tal coisa? Ah, tudo bem, beleza. Então dê um nome correto a essa coisa. Né? Então, o grande ponto é que o investidor não pode, nem deve, e nem vai acontecer, na verdade, precisar da validação de absolutamente ninguém, da aprovação de ninguém para suas decisões de investimento. Então isso significa que quando você olha aqui o meu canal e todos os outros conteúdos na internet, você tem que ter a noção clara de que a sua vida é individual e você que é o protagonista dela, e você que toma a decisão, e você que vai pagar o erro, e você que vai ganhar o acerto. E acabou. E é assim. A vida adulta é assim. Então você não precisa, mas eu invisto, eu tenho 40 anos, e adotar um comportamento de criança, pô. Não pode. Então, você não precisa de aprovação de ninguém, o que você precisa é não ter preguiça de pegar as informações e definir as premissas que são importantes no seu ato de investir. E eu estou dizendo que assim, a pessoa que fica pedindo a aprovação de alguém para poder validar suas próprias informações de investimento, ela vai fazer isso por 50 anos. Sempre ela vai precisar da aprovação de alguém, sempre vai precisar que alguém diga para ela o que ela deve fazer, ou que valide aquilo que ela já tem, que é pior ainda, porque ela fica dependente, mas não é dependente nem de opinião, porque ela tem opinião, ou ela tem uma percepção, ela quer uma validação. Então, na verdade, é uma dependência da validação, não é nem uma dependência de achar igual a ela, né? Não é dependência da opinião realmente, mas sim da validação dela. Você não precisa disso. Se você faz o seu processo de construção, de tomada de decisão, de maneira coerente, refletida e pensada, você jamais vai precisar da aprovação. Você vai, faz e você está seguro daquilo que você decidiu. Tá? Durante muito tempo, eu nos meus canais evitei falar de renda variável, porque eu entendi que para falar de renda variável, falar no âmbito da alocação e tudo é tranquilo, sempre falei, mas no âmbito dos ativos, da seleção de ativos, eu sempre enxerguei como algo espinhoso e com muita preocupação de dar a entender alguma coisa que não fosse aquilo que eu acho que seria o melhor de mim, no sentido do que a pessoa que está recebendo o conteúdo pudesse caminhar. Então, dentro da minha crença particular, as pessoas precisam ter o discernimento, a autonomia, desenvolver o arcabouço intelectual para que elas mesmas possam tomar essa decisão. Daí, quando eu resolvi falar um pouco mais tecnicamente, um pouco mais especificamente de escolha de ações e tal, eu usei a ferramenta que foi o nosso grupo de estudo de ações, aqui no YouTube, gratuito, todo domingo, durante 35 domingos, às 20 horas, nós fizemos live sobre isso. Selecionei 6 livros, lemos trecho a trecho, comentamos e viemos com essas ideias e consolidamos ali. Se você não sabe o que você quer no investimento em ação, faça o grupo de estudo de ações. Faça. Ah, André, mas são 35 horas. Cara, bota no 2 vezes a velocidade. Bota 2 vezes. Você está tendo aí praticamente uma matéria de pós-graduação gratuita para você. Né? Mais do que isso, né? Com carga horária muito maior. Você tem isso disponível com a bibliografia, com os destaques e com a reflexão. Tudo isso aí recheado para você de graça aí no canal do YouTube. Então assim, se você seguir isso aí, eu não sei que ação eu visto, eu não sei nada disso. Se você seguir aquilo ali que eu estou te falando, você é capaz de, com essa literatura e com essas reflexões que a gente fez, você chegar no seu método, na sua premissa de escolher ações. Não tenha dúvida. E você, a partir daí, não precisa da validação de ninguém e nem ficar olhando para o lado para saber o que o outro está fazendo, o que o outro não está fazendo, será que é a empresa tal. Você vai ver que você não precisa saber de tudo, você só vai saber aquilo que te interessa, meu. Então, assim, a falta de conhecimento, na verdade a falta de convicção particular, é uma insegurança que você tem no ato de investir. E isso é um fator comportamental. Mas esse fator comportamental pode vir da sua falta de estudo para compreensão. Uma vez que você estuda, você fala, pô, eu entendo isso aí, eu sei as variáveis, eu não vou acertar tudo,
mas eu sei as variáveis principais, então eu consigo tomar uma decisão nesse ambiente. E aí você faz. Então tenha em mente na sua cabeça que você não precisa da aprovação de ninguém para fazer seus investimentos. Você não precisa fazer um investimento igual ao que você viu fulaninho colocar a carteira, ou a fulaninha colocar a carteira, ou a fulaninha dizer que sim, ou a fulaninha dizer que não. Não precisa. Simplesmente não precisa. O que não impede você ouvir essas ideias todas e considerar também, para ver se você capturou alguma coisa que você não observou. Isso aí tudo bem. Mas você não precisa desfocar daquilo que é a sua intenção de investimento. Seja objetivo, porque senão você vai olhar 1 milhão de informações, as informações vão se multiplicar de tal maneira que a única coisa que vai acontecer com você é congelar na decisão, porque você não vai conseguir sair do lugar. Vai ser tanta possibilidade que você depois não vai conseguir digerir isso. Então, por exemplo, se você tem filtros básicos, se você tem um norte de decisão, de repente você chega lá em 20 empresas que podem te interessar. E daí você busca informações sobre elas, se você quiser. Tudo bem. Aí, ok. Aí acho que faz todo sentido. Então, você não precisa e nem deve querer exigir de ninguém a aprovação de nada. Você é plenamente capaz de tomar sua decisão com confiança, com tranquilidade. Eu acredito 100% nessa sua capacidade. 100%, tá? Baseado na minha experiência, mais 10 anos no mercado financeiro, dando aula, investindo para mim mesmo e tendo acompanhado mais de 5 mil investidores ao longo do tempo. 5, 10 mil, sei lá, nem lembro. Então, posso garantir que esse estudo básico que você vai ter é capaz de fazer isso. Então eu sugiro que você, falando de ações, pense aqui em seguir o nosso grupo de estudo de ações, que está aí já finalizado, porque certamente você vai ter essa resposta você mesmo. E quando você tem essa mesma resposta, você vai bater no peito e vai falar, cara, estou tranquilo, sei tudo que pode acontecer comigo. Então, é isso. Resumo, você não depende de ninguém para tomar boas decisões. Você é plenamente capaz de tomar boas decisões e você também não precisa da aprovação de ninguém para fazê-las, para tomá-las. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo podcast. Esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital, a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina. Acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta.